Boa noite, irmãos. Boa noite. É um prazer estar aqui com esse compromisso de ministrar a palavra de Deus. Gosto de pensar que foi por isso que o Senhor nos chamou das trevas, do pecado, para a sua maravilhosa luz. E esta é a incumbência que Ele deu para os discípulos, e por que não dizer a cada um de nós que temos o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, temos aceitado Ele como nosso Salvador. Irmãos, eu quero convidar os irmãos para fazer a leitura em Mateus capítulo 16. É um texto que eu gosto muito, porque ele é um texto que mostra para nós uma confissão de alguém, e esse alguém ia iniciar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos comentar esse texto e outros mais, o que a palavra de Deus vai falar nos nossos corações. Mateus capítulo 16 e o verso 13 a seguir. Indo Jesus para a banda de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: um dizia João Batista, o outro Elias, e o outro Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjona, porque não foi carne e nem sangue a quem o revelou, mas o meu Pai, o que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Somente até aqui. Deus vai abençoar nossos corações para que possamos entender o que a palavra de Deus fala a cada um de nós nessa noite. Eu estava pensando, irmãos, em nós considerarmos nessa noite a importância do conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A importância de cada um conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O conhecer. Eu, quando estudava esse texto em casa hoje, eu estava pensando, gente, como o Senhor Jesus Cristo estava junto com os discípulos e mais aquela multidão de pessoas. E Jesus Cristo queria de ouvir da boca de alguém uma afirmativa: quem era a sua pessoa bendita, quem era Jesus Cristo. Mas existia muita dúvida, né? Ali existia dúvida. Um dizia que era Jeremias, outro dizia João Batista, Elias, né? E assim por diante, ou alguns dos profetas que estavam ali. Tinha dúvida, tinha uma variação de resposta. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele tinha um plano em formar a sua igreja. E eu penso, irmãos, que Jesus Cristo já estava pensando em nós. Ele já tinha um pensamento em formar a sua igreja. E para formar a igreja do Senhor Jesus Cristo, precisava de ter alguém que tivesse convicção e pregasse
quem era Jesus. Não podia ser formada a igreja do Senhor Jesus Cristo por alguém que tivesse dúvida. Ele tinha que ter uma firmeza. Ele tinha que ter uma convicção. Ele tinha que conhecer realmente quem era Jesus, para poder pregar a palavra de Deus, a palavra da salvação. Eles tiveram aquela dúvida. Mas o Senhor Jesus Cristo, pensando, e eu penso que Jesus estava triste, porque ele estava caminhando juntamente com os discípulos. Ele já tinha ouvido várias vezes falar de Jesus Cristo falar com eles. Por certo, ele já tinha visto e ouvido muitas vezes Jesus Cristo, mas ainda tinha dúvida quem era Jesus. Mas Jesus, olhando para Pedro, ele falou com Pedro: e vós, o que dizeis que eu sou? Falando com os discípulos, o que dizeis que eu sou? Eu gosto dessa expressão de Pedro, irmãos. Eu gosto porque ali nós vemos um homem convicto, um homem que tinha um grande conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E ele dizia: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hein? Que bom a gente ouvir alguém falar com convicção. Que bom a gente ouvir alguém falar com certeza do nosso Salvador Jesus Cristo. E Jesus se alegrou naquele momento. Ele se alegrou porque ele estava ali querendo iniciar a sua igreja sobre a face da terra. E ele precisava dessa convicção de Pedro. Interessante que o Senhor Jesus Cristo, ouvindo de Pedro essas palavras, falou: bem-aventurado esse culto, bem-aventurado. Você está feliz de falar essas coisas, reconhecer a mim como Salvador, como Filho de Deus vivo. Pedro, sobre essa palavra, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele foi edificado naquele momento por um simples homem pescador, mas um homem que tinha o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha certeza de que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Ah, que maravilha as palavras de Jesus Cristo faladas com Pedro naquele momento. E Pedro poder agora pregar abertamente, falando quem era Jesus Cristo, poder pregar com convicção que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, pregar que Jesus Cristo é aquele que foi enviado por Deus para salvar a humanidade. Pedro podia pregar lá no deserto, né? Arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Não é isso que Pedro pregava? Com convicção. Irmãos, eu gostaria de pensar hoje, nessa noite, por alguns minutos, a importância de conhecer Jesus Cristo. Porque tem muita gente, irmãos, não é criticar ninguém, mas é falar a realidade. Tem muita gente que fala que conhece Jesus Cristo, mas não conhece, não é verdade? Alguém você pergunta a ele: eu sou um evangélico, né? Mas você reúne na igreja tal, Deus
Está certo, reúne. Mas se a gente perguntar, mas você conhece Jesus? Você já aceitou Jesus como seu Salvador? É difícil, nós não vamos ouvir uma resposta certa. E nós gostaríamos hoje, irmãos, de falar em alguns minutos a necessidade de conhecer Jesus Cristo. De conhecer. Sabe, olhando para Mateus capítulo 7, aliás, Mateus capítulo, deixa eu ver aqui, eu fiz alguma anotação aqui, eu fiz para mim não perder as minhas anotações. Mateus 7 e o verso 24. Ele diz assim: que todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, ela será comparada a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram o ímpeto contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Porquanto Jesus acabou de proferir essas palavras, estava a multidão maravilhada da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele falava com autoridade, ele falava com certeza, ele falava com convicção. E essa deve ser a mensagem do Senhor Jesus Cristo a ser transmitida. Irmãos, nós temos que saber como construir a nossa casa espiritual. Nós temos que ter certeza de que, como nós estamos construindo a nossa casa espiritual, quando o vendaval der contra nossas vidas, nós podemos resistir todos os vendavais da vida, porque nós estamos apoiados, nós temos construído numa casa que está firme e inabalável. Não é o que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 3? Paulo pregava e dizia: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento, como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Cada um veja como edifica a sua casa. O alicerce, ele foi fundado, ele foi feito a base. Paulo dizia que ele lançou o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. A casa, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi feito o alicerce, e esse alicerce é Jesus Cristo. O alicerce é Jesus Cristo. Por meio daquela confissão de Pedro sobre a tua palavra, eu edificarei a minha igreja. Irmãos, como nós temos construído a nossa casa espiritual? Como que nós temos construído a nossa casa espiritual para vivermos a nossa vida cristã na presença de Deus, com convicção, com certeza de uma vida eterna, com o conhecimento de Jesus Cristo? Será que temos feito a nossa construção espiritual no alicerce que foi lançado como um prudente construtor, né?
A palavra de Deus disse no verso 11 de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3: porque ninguém pode lançar um outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar um outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, o fundamento é Jesus Cristo. Não tem outro fundamento para nós edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela tem que ser edificada sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ainda que alguém queira edificar a sua igreja, mas fora dos alicerces que foi feito aqui, não tem nenhum valor. É somente em Jesus Cristo. Ninguém pode, Paulo falou, lançar outro fundamento além do que foi posto. Sabe, irmãos, eu fico imaginando que muitos tentam construir muitas das vezes fora do alicerce, com alicerce que não tem um fundamento perfeito, um fundamento que não é sólido, um fundamento que não é a rocha que é Jesus Cristo. E às vezes, por qualquer coisa, aquela casa espiritual, ela acaba desabando, caindo tudo por terra. Irmãos, temos que ser sábios em construir a nossa casa espiritual. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi construída sobre o alicerce, sobre a rocha que é Jesus Cristo. Tanto é que o verso 12 desse texto diz: contudo, e que se alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, se tornará a obra de cada um, pois no dia demonstrará, porque esta está sendo revelada pelo fogo, reprovada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, e o próprio fogo provará. Mas se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Que maravilha, irmãos! Construir na rocha, construir no lugar certo, construir no alicerce que foi lançado, que é Cristo Jesus. Mas se nós usarmos outros materiais para essa construção, diz a palavra de Deus, se nós usarmos aqui o capim, né, não vai ter proveito nenhum. Madeira, feno, palha, o fogo vai devorar tudo, irmão. Vai devorar tudo. Não vai sobrar nada. Então, irmãos, mas se nós construirmos a nossa casa com ouro, com pedras preciosas, vai sobrar. Mas diz a palavra de Deus: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que se através do fogo. Ele pode ser salvo. Se for uma pessoa salva, que creu em Jesus Cristo, ele vai ser salvo. É como se estivesse tirando lá do meio daquela cinza um tição que restou ali, mas sem nenhuma obra. Ele pode ser. A palavra de Deus diz assim: mas se queimar tudo sem nenhum galardão, perdeu todo o seu galardão. Irmão, nós temos que construir a nossa casa espiritual com sabedoria. Nós temos que usar o alicerce que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, sobre a tua confissão: eu edificarei a minha igreja.
Ele falou a minha igreja. Ele não falou a igreja do irmão Evaldo, do irmão William, do irmão Heraldo, assim por diante, não. Ele falou a minha igreja. A igreja do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus. E irmãos, e nós para construir a nossa casa, temos que construir realmente com muita sabedoria. O apóstolo Paulo, quando ele pregava lá em Galácia, eu gosto de pensar nesse texto, porque quando ele pregava em Galácia, ele pregou para os irmãos, mostrou, falou: olha, a salvação é assim, em Cristo Jesus, é pela graça que nós somos salvos, e vocês vão andar nesse caminho. A palavra de Deus ensina dessa maneira para vocês, para nós. E Paulo saindo, gosto de pensar que Paulo deixou a igreja de Galácia ali, bem estruturada, porque eles tinham crido no evangelho que Paulo pregava. Mas depois Paulo volta novamente na Galácia. Lá em Gálatas capítulo 1 nós encontramos, e Paulo chegando ali, ele viu tudo totalmente diferente. As mensagens que Paulo pregou, eles não estavam conservando aquele princípio, eles não estavam conservando aqueles ensinamentos que Paulo pregou para eles. E apareceu ali alguns indivíduos que fez a cabeça daqueles servos de Deus que ali estavam, e eles logo fugiram do princípio bíblico da palavra de Deus. E quando olhamos para o verso 6, Paulo fica triste. Ele até mesmo chega a dizer: eu admiro vocês, depois que vocês ouviram a mensagem da palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus, e vocês terem abandonado aquilo que vocês aprenderam e ter passado para um outro evangelho que não é evangelho. Irmãos, o evangelho do Senhor Jesus Cristo é esse que nós pregamos. Mas pareceu alguém pregando um outro evangelho mais fácil para ser seguido, um evangelho mais fácil para que alguém pudesse seguir aquele evangelho. E o Senhor Jesus Cristo: olha, se parecer outro evangelho, outro alguém que prega outro evangelho aqui, ele é nada, ele é falso, porque não existe outro. O evangelho verdadeiro é esse que eu estou anunciando para vocês. É Jesus Cristo como o Salvador. Sabe, meus amados irmãos, nós temos que olhar o evangelho que nós estamos ouvindo. Nós temos que dar crédito ao evangelho da verdade, o evangelho que é pregado com sinceridade. Nós temos que dar ouvido às mensagens de irmãos capazes de pregar com segurança a palavra de Deus, porque existe os falsos profetas por aí que pregam também a palavra de Deus, e nós não podemos dar crédito. Lá em Efésios fala que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele Cristo Jesus a pedra angular. A pedra angular, que é Jesus Cristo. Fomos edificados sobre essa pedra, e nós não podemos abrir mão dessa pedra. A nossa casa tem que ser edificada, nossa casa espiritual é edificada sobre essa pedra angular, ou seja, a pedra da esquina, né? Da esquina. E é bom lembrar que a palavra de Deus disse que não há salvação, né? Alguém pode dizer: mas eu servi o Senhor há tantos anos, né? Na igreja tal, e às vezes fica até iludido, né? Com isso. Irmãos, nós não pregamos religião, nós não pregamos título de igreja, nós pregamos a salvação em Cristo Jesus. Amém.
É essa que é a mensagem que nós devemos pregar. Mostrar que Jesus Cristo é aquele que deu a sua preciosa vida na cruz do Calvário, para nos garantir uma salvação eterna, aquele que crê nele como seu Salvador. Sabe, o Senhor Jesus Cristo falou lá no Evangelho de João capítulo 3, né? Parece que o verso 17, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Quem ouve a minha palavra e crê no que me enviou, ele tem a vida eterna. Não entra em juízo ou condenação, mas ele passou da morte para a vida. Jesus fez isso por mim e por você. Jesus fez esse sacrifício pela igreja dele aqui sobre a face da terra, por cada um de nós. O Senhor nos salvou para isso. E sabe, irmão, eu fico imaginando como é a sua fé, como é que é a sua crença, como é que você tem depositado a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. A palavra que Deus disse lá em Atos capítulo 4, verso 12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É somente em Jesus Cristo é que nós podemos ser salvos. Será que todos que estão aqui nessa noite já têm a certeza da sua salvação? Já tem o conhecimento de Jesus Cristo? Já conhece o Senhor Jesus Cristo? Tem uma experiência com o Senhor? Lembra, como lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Mas ele diz, e cada um veja como edifica. Veja como edifica. Temos que ter cuidado, temos que analisar esse terreno, essa base que foi feita. Temos que analisar para ver se realmente ali é a base fundamentada pelo Senhor Jesus Cristo. Se a pedra, a rocha, a pedra da esquina está ali e nós estamos construindo nela. Nós precisamos pensar sobre isso. O Senhor Jesus Cristo edificou a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus foi edificada sobre essa rocha. E nós podemos edificar a nossa casa espiritual, conforme eu disse, lançando a mão, aceitando Jesus Cristo como único e eterno Salvador. Ele fez a nossa redenção. Sabe por quê, irmãos? O Senhor preparou para nós um lugar muito especial. O Senhor preparou um lugar especial na glória para nós. Hoje de manhã nós falávamos na ceia: eu vou preparar-vos lugar. Depois que estiver preparado, voltarei, receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que maravilha, irmão. A casa que foi construída na rocha, sob a pedra angular, Jesus Cristo, ele prometeu um dia voltar para buscar a sua igreja. No céu tem muitas moradas. Irmãos, prezado ouvinte, se você ainda não conhece Jesus Cristo como seu Salvador, é uma oportunidade para você nessa noite conhecer Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que pagou o preço por nós na cruz do Calvário. E Ele quer que você também faça parte da Igreja Universal, a Igreja Universal do Senhor Jesus Cristo, a Igreja em todo o universo, melhor dizendo, que possa ser também uma pessoa salva, que reconhece Jesus Cristo como seu Salvador. Nessa noite, Ele está dando a oportunidade para cada um aqui, para confessar como Pedro confessou.